Oh, meu Deus. Amém. Obrigada, dona Laura. Como é bom ouvir o meu pastor Tony ter pessoas assim preparadas. Hoje, para quem estava aqui esperando na sala do transbordo, a quarta estratégia seria de Cíntia Tanuri. Cíntia se encontra já a caminho do hospital. Talvez amanhã os cirurgiões passem por lá para dar notícias. E aí a gente liga e fala: Ei, pode furar a fila? Estamos prontos, queridas. Estamos prontos para furar essa fila. E está nosso pastor Tony aqui, a Cíntia já agradecendo pela parte da manhã estar conosco. Vem para cá, meu pastor Tony, beijo no seu coração, quero te ouvir, a sala é sua, homem de Deus. Bom dia de paz, tudo bem? Aleluia. Vamos falar um pouco nessa manhã, nessa quarta estratégia, sobre a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, ele fala que muitas pessoas que não andam conforme o exemplo, e ele diz assim, olha, se você perceber alguma pessoa que não está nesse padrão, essa pessoa é inimiga da cruz de Cristo. Que padrão? O padrão de cristão, o padrão de Cristo. E aí, pensando um pouco nesse texto de Filipenses, a gente vai para o capítulo 10 de Mateus, quando Jesus manda os discípulos irem de cidade em cidade, de casa em casa. Ele diz o seguinte, quando você entrar numa casa, fale do evangelho da paz. Se a casa for digna de paz, a paz vai ficar sobre aquela casa. Senão, a paz volta para vocês. E daí, só fugindo um pouco do texto, a gente entende porque tem casa de pessoas que você vai ficar um dia só, acaba ficando 2, 3. Né, pastora Mônica? Tem casa que é um problema. Mas tem casa que você não aguenta ficar 5 minutos. Já percebeu isso? Então, essa casa precisa de paz. Essa casa precisa da sua visita. Aí, pastor, ele fala assim, olha, vocês vão nessa casa, vocês trabalham com essa família e, e precisam fazer tanto vocês 12 como essas pessoas que vão ser alcançadas por essa paz. E ele disse para eles assim, olha, para alcançar essa paz, parece meio contraditório. Ele fala lá no capítulo 10, no versículo 38, parece contradição. Mas para alcançar essa paz que Jesus está falando, ele diz assim, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aí a gente começa a pensar, né? Porque o ser humano é um ser pensante, né? E a gente precisa pensar o seguinte, será que todo mundo daquela cidade teve que carregar uma cruz? A gente não tem relato de cada discípulo andando com uma cruz. Não é essa cruz física. Tem muita gente, pastora, que tem a cruz como um amuleto espiritual. Tem uma cruz, nada contra, mas cruz era uma ferramenta de tortura romana, né? Mas tem gente que tem a cruz na igreja, tem cruz como amuleto, tem cordão com cruz. Uma bijuteria, é um enfeite, embora eu não sei se instrumento de tortura seria assim É como se você pegar o chicote nosso hoje, que torturou muita gente, e dizer que aquele é um símbolo. Mas não é uma ferramenta de tortura. Mas ele fala assim, ó, quem não tomar essa cruz, a gente vai entender um pouco sobre ela, não é digno de mim. Ou seja, não é merecedor de mim. Muita gente fala que a Bíblia é difícil, mas às vezes ela é complicada. E se não for pelo Espírito Santo que inspirou esses homens a entender, ela vai ficar
complicada, pastora. Por quê? Porque a cruz, pastor, aquela cruz lá do Gólgota, ela não era maleável. Aquela cruz, ela era dura. Aquela cruz era um instrumento de dor. Aquela cruz era angustiante, ela era torturante. Torturante, não sei se existe, não. Mas ela... Tá, você entendeu aí. Causa tortura, né? E, na verdade, o que tem como aprendizado daquela cruz, pastora, é que o crucificado, a cruz não se moldava ao crucificado. O crucificado tinha que se moldar àquela cruz. E aqui está tá a chave dessa questão. Eu não carrego essa cruz. Essa cruz, ela tem que estar como um instrumento de molde para a minha alma, a minha natureza. A cruz nunca vai se moldar à minha natureza. A minha natureza tem que se moldar à cruz. E com o passar do tempo, a minha natureza, ela precisa morrer nessa cruz. Porque o corpo hoje, se você botar gente na igreja hoje, pendurado na cruz, você vai ser preso, vai dar problema. Então, a cruz, ela vai moldar a minha natureza. A minha natureza nunca vai moldar a cruz. Agora, como é que a gente se torna não merecedor de Cristo? Porque ele diz assim, ó, se não tomar e não seguir, não é digno. Agora também, pastor, não adianta eu tomar essa cruz e ser um seguidor meia boca. Ele diz assim, quem não toma a sua cruz e não segue, então o primeiro passo é tomar a cruz, o segundo passo é seguir para ser merecedor. Ou seja, o que ele está dizendo? A gente precisa entender isso lá no versículo 32. Vamos lá, para a gente entender o efeito dessa cruz na alma do homem. Não mais no corpo do homem, tá, gente? Na alma do homem. Vamos para o 32. Pois quem me confessa diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aí o próximo versículo diz assim, mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Confessar diante dos homens, ele está dizendo aqui, ó, falar. Tá me ouvindo bem aí? Sim, Tá pastor, dando para sim. ouvir? Tá, né? Sim. Tá. Então vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, você tem que me confessar diante dos homens. É claro que tem todo um princípio, né, de 1 João, João 1, versículo 12, né? E diz aqui, todo aquele que confessa é dado um poder de ser feito filho de Deus. Essa confissão é diante dos homens, tá? Essa é uma confissão de paternidade espiritual. Mas nesse contexto, ele diz assim, ó, confessar diante dos homens é falar, é anunciar. Mas para isso, a minha alma precisa entender isso, que ela precisa estar numa cruz. Porque se a minha alma, pastora, não tiver numa cruz, a minha alma, que são meus sentimentos, meus desejos, ela vai negar a Cristo um momento. Pedro era uma pessoa tão almática que ele negou a Cristo. Pedro, literalmente, nos seus momentos mais difíceis, ele negou a Cristo. Então, eu preciso anunciar, né? Quem nega está dizendo assim, não é o que eu quero,
Quem nega a si mesmo está dizendo assim, a partir de hoje não é o que eu quero. Claro, eu não vou me anular. Eu gosto de passear, gosto de viajar, gosto de um esporte, você não vai se anular. Agora, e a gente vai chegar lá, né? Ele disse que precisa vir após mim. Olha que interessante. Porque à medida que eu vou após Jesus, eu começo a entender muita coisa que eu tenho que tirar da minha vida. No versículo 34, vamos ver aí, 34. Mas também a gente vai chegar lá nessa introdução do 34. Olha só. Não pense que eu vim trazer a paz na terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Olha, lá em cima, pastora, no versículo 13, nós citamos isso, ele mandou entrar na casa e diz assim, que haja paz nessa casa. Então tem uma contradição agora. E se a casa tiver paz, a paz vai repousar sobre essa casa. Se não tiver paz, a paz retorna para vocês. E agora aqui, parece que tem uma contradição. No 30 aí, no 35, né? 35. Não pense que vim trazer paz. Opa! Ele está dizendo aqui que tinha paz na casa. Agora ele está dizendo que parece uma contradição. Mas vamos andar, vamos continuar lendo para a gente entender isso aqui. 35. 35, cadê o 35? Essa hora da manhã. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a sua filha contra a sua mãe, a sua nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão o da sua própria família. Quem ama mais o seu pai ou a sua mãe não é digno de mim. Vamos lá. Quem ama mais o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno, não é merecedor. E aí ele entra no texto de quem tomar a sua cruz. Como é que a gente pode entender a cruz? A cruz são prioridades, pessoal. Elas são prioridades. Quando ele está dizendo assim, olha, se você ama mais o teu pai ou a tua mãe do que a mim, você não é digno de mim. E esse desconforto, pastor, na alma que causa essa cruz, de você dizer para sua mãe, para o seu pai, dizer assim, ó mãe, Efésios capítulo 6, versículo 2 e 3, se eu não me engano, diz que eu tenho que honrar meu pai e a minha mãe, para que se prolongue os meus dias na terra. Então, essa cruz, pastora, vem trazer um padrão agora de vivência cristã. Ele não está dizendo que eu vou deixar de amar a minha mãe, o meu pai, a minha filha, o meu filho. Quando é sogra, até é mais fácil, né, pastor? Quando é aquele... Se bem que você ama sua sogra, né, pastor? Você não tem problema, não. Mas quando é aquele parente chato, aquela pessoa assim, daquele jeito, esquisita, é uma situação. Ele não está dizendo que você vai deixar de amar. Ele está dizendo mais do que a mim. E existe uma cruz na nossa alma, pastora, que a gente confunde essa situação de priorizar o pai, a mãe, o filho, a filha. Tem muita gente, pastora, que não entendeu essa cruz e deixou de seguir. Ele diz assim, segue-me. E quem não me segue, quem não tomar essa cruz, e quem não me segue, não é digno de mim, não é merecedor de mim. Então, tem muita gente, pastora, que não conseguiu elaborar isso.
essa vivência com pai, com mãe, com filho, e deixou de seguir. Eu conheço muita gente assim. Não conseguiu elaborar essa convivência com amigos, de dar preferência a amigos do que Jesus. E é o que ele está dizendo. Se você ama mais, se você quer mais, se ele é o teu objetivo número 1, você não é digno de mim. E isso faz bem para minha alma. O meu amor pelas pessoas, o meu gostar das pessoas, não pode superar o amor que eu tenho de Cristo, por Cristo. Porque ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então, pastor, essa cruz aí não é para o corpo. Hoje em dia ninguém usa mais cruz. Não tem terapia da cruz. Não tem assim a cruz ortopédica. Vou botar uma cruz ortopédica que modela ali, igual aquelas botas ortopédicas, né? Modela a sua perna, o seu pé, né? Direitinho. Não existe essa cruz. Essa cruz ela tem que modelar a minha alma. Em outros versículos, pastora, é como Mateus, Lucas, quando ele fala, ó, quem não tomar sua própria cruz não pode ser meu discípulo. Essa questão, pastora, ela não é obrigatória. Tanto é que, tanto em Lucas como Mateus, ele fala assim, quem tomar a sua cruz. Em outros versículos, ele fala assim, e qualquer que tomar. Nesse de Mateus 10, ele é assim, quem toma. Então, não é uma questão obrigatória. Ele não coloca isso como obrigação. Ele diz assim, isso é uma condição para me seguir e ser digno de mim. Então, como é que eu trabalho agora a partir de entender isso aqui, que essa cruz é para a alma? Quando a minha alma começar a gritar muito, pastor, sabe o que eu tenho que dizer para ela? Alma, cruz. Epa, tá gritando aí dentro por quê? Cruz para você. Porque com amuleto não faz isso. Você tem que dizer para a alma, agora é cruz. Acabou. E eu tenho que pesar e dizer para a alma que é cruz, porque eu preciso ter dignidade para andar. Porque senão, pastora, o meu sentimento por essas pessoas vai complicar a minha caminhada, esse segue-me, vai complicar a minha vida. E eu vou perder essa dignidade. Agora, pastora, qual é a recompensa? Qual é a recompensa quando eu entendo isso? Eu consigo controlar a minha alma, porque quando eu controlo a minha alma, eu consigo controlar o meu corpo. Lembra o que Paulo falava em Filipenses 3, né? Ele diz assim, ó, o Deus de paz vos santifique em tudo, alma, espírito, alma e corpo. A alma está intermediária. Quando o meu espírito enfraquece, eu começo a ter comportamentos que entristecem o Espírito Santo, é o que faz a ligação com o Espírito Santo, afeta a minha alma, que é a psique, e aí vamos precisar de um psiquiatra, um psicólogo, sei lá o quê, mas essa alma, ela é afetada pelo Espírito, e essa alma afeta quem? Essa psique? O corpo, psicossomática. E aí, essa é uma recompensa de eu crucificar essa minha alma. Porque essa minha alma tem que entender, olha, eu estou começando por uma situação de alma, entristecer o meu espírito e isso está afetando o meu corpo. A cruz é um sinalizador dessa tricotomia do homem. Agora, só para finalizar aqui, pastora, olha o que ele fala. Quando eu atinjo esse nível espiritual de
saber crucificar, quando crucificar, como crucificar. Ele diz lá no 40, depois que você tiver assim, você vai entender, não, 39, né? Você vai entender o seguinte, que se você não tiver esse padrão, ele diz assim, quem acha a sua vida, perdê-la. Ou seja, essa vida que a gente acha que a alma pode gritar e falar quando quer, como quer, vai perder. E quem perde a sua vida por minha causa, vai encontrar uma vida melhor com menos alma. Você vai ter sentimento, você vai ter vontade, vai ter, mas nada que vai ultrapassar esse poder de perder a dignidade, de ser merecedor. Não vai exagerar. E aí, qual o efeito disso, pastor? Ele diz no 40, ó, quem recebe vocês, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou, não, eu li errado. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha só. A gente vai ser pessoa tão diferente, pastor, que quando a gente chegar numa casa ou chegar perto de uma pessoa, essa presença espiritual vai estar na gente. Quem recebe vocês, a mim me recebe. Representante espiritual, embaixador espiritual. Se chegar um representante de uma firma na tua casa, você não está recebendo só o representante. Você está recebendo a empresa. A mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que enviou. Ou seja, pastora, nós estamos levando duas pessoas. A gente passa a levar para quem a gente está visitando, a gente não é isso. Olha, quem recebe vocês, a mim recebe. Recebeu você, já está recebendo a Jesus. E quem recebe Jesus através de você, recebe aquele que me enviou. Deus enviou o seu único filho. Eita, nós! E tem muita coisa aqui. No versículo 42, agora para finalizar mesmo, ele diz assim, ó, e se alguém der, nem que seja um copo de água fria, a uma dessas pequenas pessoas, pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, pastor, essa vida transformada, com menos alma, vai começar a abençoar agora pessoa. As pessoas não vai perder a sua recompensa quando alguém te receber e te tratar bem. Esse estudo é muito complicado, pastora. Existe muita teoria sobre isso, mas é o que eu posso entender quando Jesus fala tomar sua cruz e segue, porque hoje em dia você não vai ver ninguém com cruz. Essa cruz tem que estar escondida dentro da alma, e ela tem que ser um alerta, um sinalizador para a alma. Deus abençoe, um grande dia. Eita. Gente, precisa de uma Netflix desse capítulo, hein, pastor? Vai fazendo, vai voltando, porque se moldar essa cruz, colocar essa alma no lugarzinho dela, é um treinamento diário, é ou não é? A gente quer que a cruz se molde a nós. Tá tudo certo. Vem, encaixa aqui, vai ficar perfeitinho, a gente vai. E não, e somos nós que temos que nos moldar a essa cruz, porque assim ele diz nesse 40 que ficou aqui tão forte no meu coração, né? Que quem o recebe está recebendo mais dois. Ei, temos mais dois conosco. Isso é fantástico demais, quando a gente consegue compreender. Obrigada, meu pastor. Eita! Olha, passa isso aqui adiante e fala, ó, bora que bora, porque semana que vem tem mais e a gente vai aí finalizando. Vem para cá, meu pastor Tony, ora conosco aqui para que o Senhor venha trazendo clareza durante o dia daquilo que ficou em oculto. Pastora, quando você falando do 40, eu me lembrei de um dito popular, né? Quando a pessoa está muito carregada,
a pessoa fala assim, isso, fulano hoje está acompanhado. Então, nós É também isso podemos mesmo. dizer, nós também podemos dizer que estamos acompanhados, pastor, de duas pessoas. Três, né? Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. Oramos, Pai, agora por a família do Transbordo, aqueles que estão precisando de um milagre, como é o caso da Cíntia hoje. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha de encontro àquela necessidade, venha trazer paz, venha trazer solução, Pai. E aqueles também que precisam de um milagre no dia de hoje, precisam de uma resposta, que o Senhor comece a encaminhar isso, Pai. Assim nós oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Estamos acompanhados, é ótimo, né, pastora? Essa saiu do fundo do baú, essa daí eu ouvi a minha avó falando, hein? Esse daí tá carregado. Falava assim. Está carregado. Deus é lindo! Família do Transbordo, obrigado por estar aqui. Não esqueça de orar pelos nossos irmãos da janelinha do lado. E, claro, orar pelo nosso encontro do Transbordo em novembro, que já estamos planejando, colocando tudo no papel, e eu creio que será lindo demais. E você precisa estar ali conosco. Então, um beijo no seu coração, esteja em oração por essa família. E até amanhã, na quinta de oração. Aguardo você aqui, viu? Obrigada, Lila Silvia.